A Embraer acaba de conquistar uma vitória histórica que está sacudindo os alicerces da indústria aeronáutica mundial. Em uma jogada estratégica que poucos previram, a fabricante brasileira venceu duas gigantes globais, Boeing e Airbus, dentro do próprio território europeu. A Suécia, uma das nações mais avançadas do continente em tecnologia militar, anunciou oficialmente a compra de 4 aeronaves multimissão C-390 Millennium, com 7 opções de aquisição futura, dentro de um programa europeu de defesa conjunta. Esse acordo marca não apenas uma transação comercial, mas um movimento geopolítico de peso que reposiciona o Brasil no mapa da aviação militar global. O anúncio foi feito na base aérea de Uppsala, em uma cerimônia que reuniu autoridades e representantes das Forças Armadas de vários países europeus. O comandante da Força Aérea Sueca, Major-General Jonas Wickman, conduziu o evento ao lado do ministro da Defesa, Paul Johnson, que não poupou elogios à aeronave brasileira. Segundo ele, a aquisição do C-390 Millennium representa um passo decisivo na modernização da Força Aérea Sueca e um salto em interoperabilidade com os parceiros da OTAN. Mas o que há por trás dessa escolha vai muito além do discurso diplomático. A decisão sueca é parte de uma parceria trilateral entre Suécia, Áustria e Holanda, criada para promover aquisições conjuntas e integrar as operações aéreas do continente sob uma mesma plataforma tecnológica. E essa plataforma é brasileira. Pela primeira vez, um avião de transporte militar, produzido fora do eixo Estados Unidos-Europa, foi escolhido como base operacional para um grupo de países europeus. É um feito que muda o jogo. O contrato assinado não apenas fortalece a Embraer no mercado europeu, mas desafia o duopólio histórico que Boeing e Airbus sempre mantiveram no setor. Durante décadas, essas duas empresas dominaram praticamente todos os programas de defesa e transporte militar do Ocidente. O C-130 Hércules, da americana Lockheed Martin, e o A-400M Atlas, da Airbus, foram as aeronaves padrão das forças aéreas da OTAN por mais de meio século. Agora, esse domínio começa a ser rompido por uma aeronave brasileira que oferece mais desempenho, mais capacidade e menor custo operacional. O C-390 Millennium é um verdadeiro divisor de águas. Capaz de transportar até 26 toneladas de carga útil, ele supera a maioria dos aviões de transporte tático de médio porte em velocidade, alcance e versatilidade. Com um teto operacional elevado, o C-390 atinge velocidades de até 470 nós, o que o torna mais rápido que o A-400M e o C-130J. Pode operar em pistas curtas, de terra batida ou cascalho, algo essencial para missões em regiões de conflito ou de difícil acesso. E o mais impressionante, pode ser reconfigurado em poucas horas para executar missões completamente diferentes, desde transporte de tropas e evacuação médica até reabastecimento em voo e operações humanitárias. Mas o sucesso do C-390 não é apenas técnico, ele é comprovado na prática. Desde que entrou em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, a aeronave tem apresentado uma taxa de disponibilidade superior a 93% e uma taxa de conclusão de missão acima de 99%. Portugal e Hungria, que também adquiriram o modelo, confirmam esses resultados. Esses números refletem a confiabilidade de um projeto que nasceu com o DNA da Embraer: engenharia precisa, simplicidade operacional e custos controlados. E esses fatores pesam muito em tempos de orçamentos militares apertados.
Durante a cerimônia na Suécia, o presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança, Bosco da Costa Júnior, destacou que a entrada da Suécia no programa C-390 é um marco para a indústria global de defesa. Essa parceria mostra que o C-390 se consolidou como o novo padrão europeu de transporte aéreo militar, afirmou. A Embraer está honrada em fornecer uma aeronave que combina desempenho, eficiência e interoperabilidade para algumas das forças mais avançadas do mundo. Essas palavras foram reforçadas por autoridades europeias. O ministro holandês de aquisições de armamentos, Guy Stroeman, afirmou que a Suécia trará uma contribuição valiosa para o grupo europeu do C-390, compartilhando sua experiência operacional e fortalecendo a cooperação continental. Já o tenente-general Harald Vodosek, da Áustria, declarou que o C-390 representa o futuro da mobilidade aérea na Europa e estabelece um novo padrão de eficiência para as próximas décadas. Essas falas traduzem o que está realmente em jogo. Mais do que uma venda, a Embraer conquistou um espaço político dentro da Europa. Em um continente onde Airbus e Boeing sempre foram vistas como escolhas naturais, a decisão sueca de adotar uma aeronave brasileira tem um peso simbólico imenso. Ela mostra que o monopólio tecnológico das grandes potências pode sim ser desafiado e vencido. O impacto dessa vitória vai além da aviação. Em termos geopolíticos, ela simboliza a entrada definitiva do Brasil no seleto grupo de países capazes de exportar tecnologia de defesa de ponta para o mundo desenvolvido. O C-390 é hoje um produto estratégico, não apenas para a Embraer, mas para o próprio Brasil. Ele projeta o país no mapa global da inovação militar e amplia sua relevância nas discussões sobre segurança internacional. O contexto também favorece a Embraer. Enquanto Boeing enfrenta uma crise de credibilidade e a Airbus lida com problemas crônicos de custo e atraso no programa A400M, o C-390 surge como uma alternativa madura, eficiente e pronta para entrega. A Embraer oferece algo que os concorrentes têm dificuldade em igualar: um equilíbrio entre desempenho de alto nível e custo-benefício real. E isso está atraindo atenção não só na Europa, mas também na Ásia, no Oriente Médio e até nos Estados Unidos. Essa expansão internacional é fruto de uma trajetória que começou há mais de 2 décadas, quando a Embraer decidiu desenvolver uma aeronave militar de transporte completamente nova. O projeto, nascido como KC-390, foi concebido em parceria com a Força Aérea Brasileira e passou por anos de testes, ajustes e certificações. O resultado é um avião que combina robustez militar com a sofisticação tecnológica típica da engenharia brasileira. O Millennium, versão atualizada do projeto, representa o ápice dessa evolução e agora se consolida como uma referência mundial. A entrada da Suécia no programa europeu do C-390 também é um sinal de que o Brasil conquistou algo que vai muito além da confiança técnica. Conquistou respeito estratégico. Em um mundo cada vez mais polarizado, no qual alianças e parcerias são definidas tanto por tecnologia quanto por política, ver uma nação europeia escolher uma aeronave brasileira é um símbolo poderoso. Representa a maturidade de uma indústria que aprendeu a competir de igual para igual com gigantes e que agora começa a ditar tendências. Para o continente europeu, essa parceria também é uma forma de diversificar suas fontes de fornecimento e reduzir dependências históricas. A adoção do C-390 fortalece a autonomia operacional dos países europeus e, ao mesmo tempo, promove uma integração real entre suas forças aéreas.
O conceito de interoperabilidade, tantas vezes falado, finalmente começa a se tornar tangível. Enquanto isso, a Embraer se firma como um dos 3 grandes polos da aviação mundial, ao lado de Boeing e Airbus. Mas o que diferencia a empresa brasileira é sua agilidade e sua capacidade de inovar com recursos mais limitados. O sucesso do C-390 prova que, com competência e foco, é possível romper barreiras e redefinir o equilíbrio de forças em um setor altamente competitivo. Cada nova encomenda, cada nova parceria representa mais do que um contrato, representa a consolidação de uma nova era. Uma era em que países emergentes podem liderar em tecnologia, ditar padrões e inspirar outros a seguir o mesmo caminho. O triunfo da Embraer na Europa não é apenas uma vitória industrial, mas um lembrete de que o talento e a inovação não têm fronteiras. Em um mundo acostumado a ver Boeing e Airbus como sinônimos de supremacia aérea, o C-390 Millennium surge como uma prova viva de que o futuro pode ser escrito em português. A Suécia reconheceu isso, a Europa reconheceu isso, e o resto do mundo começa a perceber que o jogo mudou. A Embraer, que um dia foi vista como uma empresa regional, agora desafia gigantes e redefine o mapa da aviação militar. Sua vitória na Europa não é apenas comercial, é simbólica, estratégica e histórica. Um triunfo que mostra que, quando a engenharia e a visão estratégica se unem, até as maiores potências precisam reconhecer a força de uma ideia. O C-390 Millennium é mais do que um avião. É o símbolo de uma nova era, a era em que o Brasil deixa de ser espectador e passa a ser protagonista. A Embraer desafiou Boeing e Airbus e venceu. E o céu europeu, que por tanto tempo pertenceu a outros, agora também carrega o som dos motores de um gigante nascido em São José dos Campos.